irmão, irmãos, estação, estações, alemão, alemães. Gente, pega o caderninho que a aula de hoje é sobre o plural. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar tudo sobre o plural na língua portuguesa. Exatamente, vou explicar os detalhezinhos sobre este tema tão simples. Sim, simples, porque basta a gente colocar um S no final que formamos o plural. Pronto, só isso. Só isso? Só isso, gente. Pronto, acabou o vídeo. Obrigada. Essa prof tá engraçadinha, né? Tá engraçadinha. Mas vamos lá. Então, palavras que terminam com vogal A, lembrando as vogais. A, E, I, O, U. Colocamos um S, plural está feito, tá bom? Casa, casas. Então, menino, meninos. Dente, dentes, pronto. Mas temos as palavras que terminam com L. Então, deixa eu pegar aqui no material Fluent. Palavras que terminam com L vão ficar com IS. Então, olha lá, animal, animais. Papel, papéis. Espanhol, espanhóis. Azul, azuis. Então, tira este L do final e coloca IS, tá bom? Não temos papeles, não temos espanholes. Nós temos que tirar o L e colocar o IS. Mas quando a palavra termina em IL e ela tem a acentuação na penúltima sílaba, ela vai ganhar EIS. Por exemplo, fácil vai ficar fáceis. Difícil vai ficar difíceis. Então, tudo bem? Terminou com L, nós vamos colocar IS. Terminou com IL e é paroxítona, né? A penúltima sílaba é a mais forte, ela tem um acento, então vai terminar com EIS. Se terminar com M, nós tiramos o M e vamos colocar NS, como em homem, homens, uns. Isso mesmo. E depois vamos lá. Terminou com R, como a palavra cor. Então, nós teremos cores. Vai colocar também ES. As palavras também que terminam com S vão ganhar ES. País, países, inglês, ingleses, mês, meses. Porém, aqui também, se a palavra for paroxítona, né? Ela tem a acentuação mais forte na penúltima sílaba ou até antes disso, como a palavra óculos, ela mantém a mesma grafia. A gente não vai mudar nada. Então, óculos, óculos. Lápis, né? Então, a penúltima sílaba é a mais forte. Então, lápis, lápis. Ônibus, ônibus. Não muda nada. E as palavras que terminam em Z também vão ganhar ES, como rapaz, rapazes. Paz, pazes. Paz, pazes? Sim, nós falamos, vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes. O casal, por exemplo, vamos fazer as pazes. Parar de brigar, vamos fazer as pazes. Ah, professora, tá, mas aí isso tudo bem. E quando termina com ão, como irmão, como é que fica? Aqui tem que estar anotando no caderninho mesmo, tá? Se vocês não estavam anotando até agora, precisa anotar no caderninho. Na verdade é assim, a maioria das palavras terminam em ões, né? Então, ó, estação, estações, bem nasal, horrível, né? Ó, estações. Limão, limões, né? Vamos repetir, ó, limões, aproveitando também como aula de pronúncia, aproveita tudo aqui. Balão, balões, ocasião, ocasiões, tá bom?
Então, perfeito. A maioria termina com ons. O negócio é falar assim, on. Sabe o que eu lembrei agora? Nada a ver, né? Mas eu lembrei do porco. O porco não faz oink, 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 oink. Como que faz o porco? Oink, oink. Bota um porquinho aqui para fazer nhoque, nhoque. Oink, 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 oink. Que daí dá para praticar isso. Oink, oink, oink. Estações. Acho que nada a ver. Tá, corta essa parte. Esquece isso aqui. Não tem nada a ver com a aula. Tá, mas também temos plural que ficam em ãos e em ães. Quais são eles? As palavras que vão ficar em ãos, elas são paroxítonas, ou seja, são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte. Por exemplo, órfão vai ficar órfãos, né? Sótão vai ficar sótãos. Também vão ficar em ãos as palavras oxítonas, né? Aquelas que têm a última sílaba que é a mais forte. E os monossílabos, né? Aquelas palavras que só têm uma sílaba. Então, mão, mãos, grão, grãos, cristão, cristãos. Deu para perceber? Então, se você tem a última sílaba mais forte ou são palavras de uma sílaba só, então vai ficar ãos, mão, mãos, grão, grãos, né? E como toda regra tem a sua exceção, tem palavras que vão terminar com ães, como pão, pães, alemão, alemães, cão, cães, capitão, capitães. E algumas palavras apresentam duas formas de plural, o que é bom, né? Se não é um, é outro. Você tenta, né? Você fala, é uma dessas formas. Vamos ver. Então, podemos ter duas formas de plural: anão, anões, anães, artesão, artesões, artesães, guardião, guardiões, guardiães. Vamos falar sério, quem que vai usar essas palavras também, né? Você vai falar de guardiães, os guardiões do castelo? Acho que nem precisa, né? Então não se preocupe. Qual é o meu conselho para vocês? Decorar tudo isso? Lógico que não. Lógico que não. Claro que as primeiras regrinhas são as mais fáceis, até dá para você memorizar isso. Mas estas dos ãos e ões, o que acontece? As palavras que você mais usa são essas que você tem que realmente memorizar. Este é o meu conselho. Então, por exemplo, eu quero saber o plural de pão, né? Eu pergunto, eu verifico pães. Ok, pães, pães, hoje eu pratico pães, amanhã eu pratico pães, eu vou escrever pães, vou fazer frase com pães, até isso memorizar, que são palavras do dia a dia, né? Então eu preciso saber como que é irmão, irmãos, 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 então eu vou praticar bastante irmãos até eu absorver isso. A mesma coisa para outras palavras que são importantes para você, porque é assim que nós aprendemos quando nós somos crianças. Nós também não aprendemos essas regras na escola, nós simplesmente adquirimos este conhecimento naturalmente, de tanto que ouvimos. A gente nunca vai falar, sei lá, papeles, né? Assim como nós não vamos falar limões, né? A gente já aprende que são limões. Então a mesma coisa eu falo para você. Pratica, pratique, pratique, que assim vai ficar bem natural. Tá bom então? Mas é bom sempre anotar as regrinhas, é sempre bom para você consultar os exemplos e praticar. Ótimo! Então, gente, compartilhe o vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva para mim, por favor. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!